Record News Rural. Oferecimento. Bradesco, se tem na sua fazenda, tem no app e-Agro. Oi, bom dia para você. O Record News Rural está no ar. Que tal uma verdura fresca, livre de agrotóxicos e sem muitos atravessadores na hora da compra, hein? Em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, produtores de hortaliças recebem incentivos para poder trabalhar a terra o ano inteiro. Campos é uma terra quente, onde o agricultor trabalha com algumas culturas que se adaptam à temperatura local. Lucimar cultiva hortaliças há mais de 15 anos. Em um lote de 1.500 metros quadrados, ele trabalha o ano inteiro. Não precisa de área muito grande, você precisa cuidar bem. E a verdura é que nem você cuidar de uma criança. Você está sempre molhando, limpando, adubando ela. E você consegue fazer esse trabalho dessa forma aí. Não precisa de uma área tão grande para produzir, para você manter uma vida digna, cuidar da sua família e pagar suas contas, entendeu? Com vários pontos de venda na cidade, o foco dele está no varejo. O atacado, você trabalha, você vira empregado de novo, porque o cara está me esperando todo dia de manhã, que seja, eu tenho que chegar lá 7 horas, 8 horas, fazer a entrega dele. Aí, no outro dia, eu tenho que voltar de novo naquele mesmo horário o ano todo, eu fazendo esse tipo de trabalho. E no varejo, eu acho que eu sou dono mais de mim, porque se eu não posso levar a quantidade que eu costumo vender, eu levo menos, converso com o freguês vai ver com outro vizinho, de repente, vão te controlar. E já na casa, se me pedir X, eu sou obrigado a manter o X que ele pedir. Se me pediu tanto amarrado, eu tenho que levar esse amarrado para ele. Lucimar é um dos cerca de 100 agricultores cadastrados para receber incentivos municipais através da Secretaria de Agricultura. A prefeitura, ela faz a parte dela, sim. Ela tem incentivo, sim. A gente busca, muitas vezes, a gente depende de um trator, a gente consegue. E a gente quer melhor, igual eles mesmos já falaram com nós que vai melhorar mais para nós aqui, vai estar olhando mais nós nessa parte de técnico, de trator, de máquina. Atualmente são cerca de 40 hortas ativas e devidamente registradas, entre hortas comunitárias, urbanas e pedagógicas espalhadas por todo o município. A gente vem, coleta, faz análise de solo, a gente incentiva, né? Como a gente tem a pegada agroecológica, a gente incentiva o cultivo de plantas de diferentes espécies na mesma localidade, porque isso a gente quebra ciclos de pragas de doença, tá? Então, como aqui a gente vê a utilização de quebra-ventos, tá? É uma das práticas que a gente lança e dá esse suporte técnico para eles. Um gabinete do Ministério da Agricultura e Pecuária vai ser instalado no Rio Grande do Sul. A informação foi confirmada pelo próprio ministro Carlos Fávaro durante uma audiência pública em Brasília. A ação tem como medida facilitar burocracias envolvendo o setor no estado, além de agilizar entregas de equipamentos, emendas parlamentares e propostas de prefeitos gaúchos para a reconstrução do agronegócio. A instalação desta equipe está prevista para ocorrer ainda hoje, dia 28. Você, produtor rural, sabia que o Bradesco é o maior banco privado, parceiro do agronegócio brasileiro? Sabe por quê? Ele oferece as ferramentas essenciais para qualquer momento do seu ciclo produtivo e tudo aqui na palma da mão. Eu estou falando do app e-Agro. Com ele, você pode pedir seu crédito rural de forma rápida, fácil e 100% online. Você piscou e o dinheiro está na conta. Também pelo app, você faz orçamentos e compra de insumos, maquinário, equipamentos das melhores marcas e conhece as principais categorias. Isso e muito mais em poucos cliques no seu celular. Baixe agora o e-Agro ou aponte a câmera aqui para este QR Code. Venha conferir tudo de mais moderno para seu agronegócio e o melhor, com toda a credibilidade do Bradesco, que a gente sabe, né? É indiscutível. e-Agro, o parceiro digital do agro. O queijo artesanal faz parte da tradição e da cultura mineira e é apreciado no mundo todo. E o produtor mineiro já pode comemorar uma nova oportunidade de regularizar o negócio com o projeto Queijo Minas Legal.
processo de preparo do queijo Minas artesanal permanece praticamente o mesmo desde o século XVIII. Isso graças ao conhecimento familiar transmitido entre gerações. Para preservar essa tradição e garantir a qualidade do produto, o saber fazer da produção do queijo Minas artesanal tornou-se patrimônio cultural imaterial brasileiro pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em 2008. E a expectativa é que o modo de fazer o queijo Minas artesanal seja reconhecido internacionalmente com o título de Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela Unesco. De acordo com o último levantamento da Emater Minas, a produção da iguaria envolve mais de 30 mil famílias no estado. Atualmente, 15 regiões produzem queijos artesanais a partir do leite de vaca cru, in natura, e sem nenhum processo mecânico industrial. Hoje, 10 regiões produzem o queijo Minas artesanal: Araxá, Campo das Vertentes, Canastra, Cerrado, Diamantina, Entre Serras da Piedade Alcaraça, Serra do Salitre, Serras da Ibitipoca, Cerro e Triângulo Mineiro. Um projeto que tem ajudado os produtores na regularização dos negócios é o Queijo Minas Legal, que já visitou mais de 1.200 estabelecimentos em 160 municípios de Minas Gerais. A iniciativa é uma parceria entre o Procon Minas e o governo do estado e visa o alcance do registro sanitário para os estabelecimentos produtores dos queijos artesanais. O Delmar aprendeu a fazer queijos com os pais e abriu o próprio negócio em 2019. E é no sítio Rancho Novo, distrito de Caeté, na região metropolitana de Belo Horizonte, que ele produz queijo maturado. Esse processo aí do queijo Minas Legal foi muito bom para nós, porque ele acabou tirando a gente do anonimato. Acabou tirando o produtor O produtor era considerado como clandestino, entendeu? E isso mudou bastante hoje, porque você saiu do anonimato, você saiu da clandestinidade para se regularizar seu queijo. Então isso é fantástico, entendeu? Então eu quero ter o selo ártico, tudo que eu tenho direito no queijo, eu quero ter. E foi por meio do projeto que o produtor recebeu as orientações da Emater Minas para conseguir o selo Arte, que autoriza a venda do alimento em todo o Brasil. O produtor de queijo, né, um produtor rural, às vezes ele vem muito da forma arcaica que aprendeu com os avós, aprendeu com o meu pai, entendeu? E não tem a metodologia correta, porque hoje tem uma metodologia toda aprovada, o jeito certo de fazer, então as boas práticas de fabricação. Então a gente com o Sidney, por exemplo, nós tivemos curso nas boas práticas de fabricação, nas boas práticas da ordenha, né? Porque para você fazer um queijo bom, a qualidade do leite aqui embaixo tem que ser excelente. O investimento do Procon Minas dentro do projeto é de R$ 2.800.000 provenientes do Fundo Estadual de Defesa e Proteção do Consumidor. Segundo o diretor de Agroindústria e Cooperativismo da Secretaria de Agricultura do Estado, o governo de Minas investe aproximadamente R$ 1,5 milhão no projeto Queijo Minas Legal, com a realização das visitas dos extensionistas da Emater, além de equipe da própria secretaria para execução e gestão do projeto, o que facilita a vida do produtor. Uma coisa é certa, o queijo está no DNA de todo mineiro e é motivo de orgulho principalmente para quem ajuda a produzir essa iguaria famosa mundo afora. É muito gratificante quando a gente chega numa feira, as pessoas vão fazer a degustação, né? E gostam, e levam, e elogiam, porque é bem trabalhoso, né? Para que a gente conseguir um queijo de qualidade, é bem trabalhoso. Então, quando a gente chega lá no consumidor final, a gente gosta de trabalhar já com o consumidor final. Quando a gente chega lá e eles gostam muito e elogiam, é muito gratificante. O CPEA registrou queda no preço do ovo na segunda quinzena de maio. O motivo pode ser o enfraquecimento da demanda, que impactou o valor que se mantinha estável havia 4 semanas. Produtores consultados pelo CPEA afirmaram que as negociações envolvendo a proteína só ocorrem com a concessão de desconto. A oferta de melancia aumentou em Uruana, Goiás, principal região produtora da fruta no país. E a tendência é de mais crescimento.
O preço da melancia registrou queda em Uruana, Goiás, entre os dias 20 e 24 de maio. E isso se deu por conta do aumento do ritmo de colheita na região e das temperaturas em queda nos grandes centros consumidores, como o Sudeste, que restringem a procura pela fruta. Assim, a melancia graúda foi vendida na média de R$ 1,90 o quilo em Uruana, queda de 26% em comparação com o cobrado na semana anterior. Vale ressaltar que, apesar do aumento da oferta no período, a disponibilidade da fruta ainda esteve abaixo do usual, já que as chuvas durante a florada afetaram o desenvolvimento das lavouras e o rendimento se reduziu. Para os próximos dias, a expectativa é que os preços sigam em queda devido à possibilidade de novo aumento da oferta e das temperaturas em queda nos grandes centros. O clima mais ameno tem contribuído para o bom desenvolvimento das alfaces no campo. Olha só. Em decorrência do melhor cenário climático, as produções de alface têm sido mais favoráveis no Cinturão Verde Paulista. De acordo com as informações divulgadas pela equipe do Hortifruti CPEA, com base nos dados da Climatempo, a leve queda nas temperaturas favoreceu o desenvolvimento dos pés nas cidades paulistas de Mogi das Cruzes e Ibiúna. Porém, o clima mais ameno, típico do final de outono e aproximação do inverno, fez cair a demanda pelas folhosas. Na tentativa de evitar altos volumes de sobras nas lavouras, tem havido atraso nas colheitas. Dessa maneira, os preços recuaram no fechamento do dia 24 de maio e a americana ficou em R$ 27,92 a caixa com 12 unidades em Ibiúna, cerca de 0,3% abaixo. A crespa também caiu, terminando a média de R$ 28,00 a caixa com 20 pés, 20% inferior em Mogi das Cruzes. A qualidade da mandioca das últimas colheitas tem sido insatisfatória. Entenda agora o motivo. O volume de mandioca entregue nas fecularias e farinheiras reduziu nos últimos dias, o que deu sustentação aos preços da raiz. Segundo informações do CPEA, produtores relataram dificuldades em realizar as atividades de colheita, devido à baixa umidade e estiagem. Além disso, o teor de amido continuou sem apresentar recuperação, mantendo-se abaixo do apurado nos primeiros meses do ano passado. Levantamento do Centro de Estudos mostra que o teor de amido vem caindo desde fevereiro, com a média de 540 gramas. Quanto ao valor médio da tonelada de mandioca posta à fecularia entre 20 e 24 de maio, foi de R$ 425,00, cerca de 74 centavos por amido, com aumento de 2% sobre o da semana anterior. Em um ano, contudo, observa-se queda no preço de expressivos 39%. Com a redução da oferta no campo, o preço do leite segue em alta pelo 5º mês seguido. O preço ao produtor acumulou alta real de 12,9% no primeiro trimestre. E os valores podem ficar ainda mais alterados com os efeitos das chuvas no sul do país. Enquanto isso, as importações do setor lácteo voltaram a subir e as exportações caíram. Para explicar esse movimento todo, a gente conversa agora com a Natália Grigol, pesquisadora do CPEA na área de leite. Natália, bom dia, seja muito bem-vinda ao Record News Rural. Bom dia, eu que agradeço o convite de estar aqui com vocês hoje. Natália, em relação a essa alta, vamos começar falando do preço. Essa alta do preço do leite deve continuar? O que a gente pode esperar do mercado? Sim, essa alta deve continuar. Então, a gente tem uma movimentação dos preços do leite que obedece uma sazonalidade, né? Então, quando a gente observa aí a seca chegando no Sudeste, no Centro-Oeste, normalmente, né, nessa época do ano, a gente está falando de entre-safra, e isso tende a durar aí até meados de agosto, setembro, a depender de quando voltam as chuvas da primavera. E nesse ano, apesar de haver bastante insegurança, né, em relação ao consumo, uma certa dificuldade das indústrias de repassarem a alta do campo para o consumidor final, essa oferta no campo ela continua limitada. Então, esse movimento de valorização ele deve persistir. Ele pode perder força, mas ele deve persistir. Pois é, aí o consumidor, quando vai lá no supermercado comprar o leite e tem um aumento no preço, claro que todo mundo assusta, ninguém quer pagar mais caro. Mas nem sempre o que a gente está pagando mais caro lá significa que o produtor rural está ganhando mais, não é?
Quando a gente observa os preços, né, numa cadeia produtiva, a gente observa a diferença na oscilação de acordo com o elo. E isso se deve a múltiplos fatores, né? Então, quando a gente olha a gôndola como consumidor, aquele produto que está ali, antes dele estar naquela negociação, ele passou pelo atacado, ele passou pela indústria, né? Estava dentro da porteira. Então, existe um fluxo, existe uma diferença desses elos e a transmissão da variação do preço nem sempre é simétrica, nem sempre é igual, né? E isso causa, sim, bastante confusão, bastante dificuldade para todo mundo, né? Para o consumidor, para a indústria, para o produtor, porque a previsibilidade desse movimento, ela fica comprometida. Mas os agentes que estão no campo e da agroindústria, principalmente, eles têm que estar sempre, sim, olhando esse comportamento do consumidor na gôndola, na ponta final, para avaliar como que eles vão trabalhar esse repasse, né? E lembrando que os lácteos são uma categoria grande de produtos, né? E a matéria-prima é uma só. Então, existem diferentes estratégias para trabalhar essa valorização que acontece no campo, né? Na passagem aí para o preço que chega, né, até a prateleira do consumidor. Mas isso não tem sido tarefa fácil, não. A indústria tem comentado muito, né, da dificuldade na negociação com os canais de distribuição, que tem pressionado aí por preços menores. E nesse contexto, as importações elas também continuam sendo aí um fator importante, porque o volume importado ele ainda segue num patamar mais ou menos elevado e acaba também pressionando, né, colocando um teto aí de até onde o preço brasileiro vai, né? A importação ela acaba sendo mais competitiva, então ela acaba pressionando também as cotações ao longo dessa cadeia de produção. Pois é, você já citou aí alguns pontos importantes, mas eu acho muito relevante a gente aproveitar a oportunidade de fazer uma análise estendendo um pouquinho mais o período do ano. Eu digo isso porque aqui no Record News Rural a gente já mostrou algumas matérias com produtores do setor leiteiro reclamando, dizendo que está muito difícil se manter na atividade, alguns até deixando o setor. O que a gente pode dizer sobre essa área que é tão importante? Você mesmo disse, olha, o leite ela é a base para muitos produtos, não é só a caixinha do leite que a gente compra lá no mercado. É, por exemplo, a base para queijos e muito mais. Então, o que a gente pode dizer do setor? Qual que é a análise que a gente faz em relação aos produtores brasileiros? Os produtores de leite, eles enfrentam aí uma árdua missão, né, que é trabalhar um produto que é um produto que vem aí de um investimento de longo prazo, né, uma atividade com um ciclo operacional longo, uma atividade que demanda investimentos específicos. A gente tem um produto, o leite cru, que ele é perecível, é um produto que a qualidade faz total diferença na hora da negociação, o volume faz total diferença na negociação. E, ao mesmo tempo, o produtor ele tem uma dificuldade de manter o ritmo de investimento dentro da propriedade, porque ele trabalha, de um lado, né, com uma variação muito grande dos insumos de produção e, do outro lado, com uma imprevisibilidade do preço do leite a ser praticado. Então, a gestão desse negócio é uma gestão bastante dificultada, né? Porque você tem dificuldade de travar esse custo e também essa receita. E a gente, no Brasil, a gente ainda carece, né, de trabalhar esses mecanismos para dar mais segurança para a comercialização, tanto dos insumos quanto do próprio leite. E o produtor de leite, ele se vê nesse cenário, né, de alta volatilidade, tanto quando ele olha para o mercado de insumos, quanto quando ele olha para a venda do leite. Então, ele tem que se cercar, né, de instrumentos para diminuir esses riscos. Isso envolve fazer uma organização, um gerenciamento muito completo da atividade, o que também é difícil, envolve um capital humano muito grande, envolve um tempo para se dedicar a esse gerenciamento, né, olhando aí no curto prazo, que é onde acontece essa volatilidade, então tem que acomodar, né, a estratégia diante aí desses cenários que se alteram muito rapidamente, mas também não perder o foco no longo prazo, que é o aumento da escala, o aumento da qualidade, né, o aumento da produtividade. Então, é uma tarefa árdua, é uma das tarefas mais difíceis, eu falo, né, dentro da agropecuária brasileira, e, ao mesmo tempo, é uma atividade muito bonita e que exige muito do produtor. Então, o produtor de leite, ele realmente tem uma missão árdua, né, que é se posicionar
nesse contexto que é tão mutável. Então, a gente sempre fala, não tem uma receita de bolo, né? Mas todo o movimento dentro da porteira inclui o planejamento com um olho no presente, mas sem perder o olho no futuro. Porque muitas vezes é o descompasso, né? A reação a essa volatilidade, a esse cenário mais dificultoso, que faz você perder o ritmo do investimento, e aí a gente vai jogando a conta para frente. É uma situação que os produtores têm encontrado recorrentemente, infelizmente, né, no setor. Então, nesse momento, eles veem o preço do leite aumentando, o custo de produção mais ou menos estável, mas isso não significa necessariamente dinheiro no bolso, né? Ainda que na ponta do lápis, na conta, na nossa pesquisa, a gente veja um aumento da margem, não necessariamente reflete, né, numa estratégia do produtor de estar conseguindo ganhar dinheiro nesse momento, porque a sensação que se tem é que ele está sempre tapando o buraco, né, digamos assim. Então, é realmente um desafio muito grande, né, ser produtor de leite no Brasil. A nossa cadeia produtiva, ela ainda tem muitos gargalos, né, para serem trabalhados, que muitos estão sim no campo e dependem somente do produtor, mas outros tantos passam por toda a cadeia produtiva. Natália, e às vezes um ponto que dá um alívio para o produtor, principalmente em algumas áreas que a gente acompanha aqui, é justamente a exportação, que no caso do setor leiteiro caiu. Então, quais são os desafios? Porque pode vir um reforço importante que hoje a gente está, na verdade, decaindo em relação à exportação. A gente não tem, né, uma inserção que é muito persistente, muito coerente no mercado externo. O Brasil é um país que tem um potencial agrícola e pecuário muito grande. Quando a gente analisa o setor de proteínas, nós somos grandes exportadores de todas as proteínas, né, com alta competitividade internacional em todas as proteínas, com exceção do leite. Então, historicamente, a gente tem uma deficiência na produção de leite, né? Nós somos historicamente importadores de lácteos e a gente está com uma dificuldade, a gente tem essa dificuldade de sair desse ciclo. Toda vez que a oferta ela começa a subir um pouco mais do que a capacidade da demanda interna, o preço recua muito rápido. Isso impede, né, que essa oferta ela extrapole a autossuficiência e haja excedente de exportação. Então, o país acaba participando de uma maneira muito marginal, muito inconsistente no lácteo, né? E nesse momento as exportações elas caem porque a oferta interna ela está limitada. A nossa produção ela supre o mercado nacional, não tem um excedente grande para fazer para manter o volume de exportação constante, né? E o preço por conta disso na hora de exportar acaba sendo um pouco competitivo. Então a gente acaba tendo maiores volumes de exportação em janelas, né? Vamos dizer assim, são eventos mais específicos. Mas quando a gente observa aí, historicamente, a exportação brasileira ela é muito pequena, ela representa em torno de 1%, né, da produção, é muito pouco. Então, o Brasil ele ainda tem que fazer esse salto, né? Chegar a ser autossuficiente na produção de leite, haver excedente, exportar. E tudo isso a gente só consegue, né, consertando os gargalos da cadeia produtiva e sendo mais produtivo, né, ganhando produtividade, ganhando eficiência em todos os elos, dentro da porteira, né, na indústria, nos laticínios e, claro, trabalhando esses mecanismos de comercialização para que a gente garanta margem para esses agentes, né? O produtor precisa ter margem, o produtor precisa investir na atividade, a mesma coisa o laticínio. Então, quando a gente observa a negociação no mercado externo, fica claro, né? Existem gargalos nessa cadeia, ela não é autossuficiente, ela importa um volume maior do que exporta e existe dificuldade de manter esse nível de exportação crescente. Aí, quando a gente olha para dentro, a gente vê, né? Existem tarefas que nosso setor precisa ainda fazer, melhorar esses gargalos produtivos para ser competitivo no mercado externo. Pois é, e para produzir, você citou já o quanto está caro em relação aos insumos. Isso, claro, é um reflexo de todo o cenário internacional, né? Exatamente. A gente tem a perspectiva de que cada vez mais será complicado fazer essas projeções, né? A gente vê um contexto mundial bastante instável, a gente vê uma dificuldade muito grande do custo de produção recuar, né? Ele tem mostrado a tendência de queda, mas ele tem se mantido ali na estabilidade, e a dificuldade também dessa
dessa queda no insumo, por exemplo, né, no mercado de grãos, chegar na casa agropecuária, que é muitas vezes onde o produtor vai fazer a sua compra, né? Então, planejar essa compra de insumos, né, se colocar estrategicamente diante desse contexto que muda, como eu estava comentando, né, que muda tão rapidamente, tem sido e vai continuar sendo uma tarefa muito difícil, não só aqui no Brasil. É um cenário que tem se replicado para produtores de leite do mundo todo, né, e com todas essas dificuldades que a gente vê no mercado de grãos, né, em questão também da energia, de combustível, a produção pecuária ela acaba ficando mais cara, mais incerta. Então, o risco tem se elevado. E aí, o que a gente faz nesse momento? A gente tenta gerenciar esse risco, né? Procurar ferramentas para conseguir planejar essa produção e gerenciar esse risco. E aí entra, né, aquilo que eu estava comentando, a capacidade de gerenciamento. Formas de produzir leite existem muitas. O Brasil ele tem essa vantagem, né, potencial de ser o país da pecuária. A gente tem condições de produzir proteína e inclusive o leite de forma competitiva e de forma muito diferenciada, de forma muito heterogênea entre as regiões. Então não tem receita de bolo, mas um componente essencial, né, desse bolo, dessa receita, com certeza é o gerenciamento dentro do campo, né, da produção. Agora imagina o desafio para o produtor lá do Rio Grande do Sul. A gente tem acompanhado de perto, né, a situação das enchentes e os impactos são enormes, né? São enormes, a gente monitorou, né, logo no início como que estava a situação, bastante complicado realmente. Acredito que nesse momento as indústrias já estão conseguindo se organizar de uma forma diferente, mas na primeira semana a gente observou sim uma grande interrupção aí, né, do acesso dos insumos, né, às fazendas, do acesso do lácteo ao mercado consumidor, uma dificuldade da captação do leite cru, enfim. Nesse momento a gente já tem, né, informações de que a captação está se restabelecendo, estão conseguindo fazer uma logística aí que, apesar de aumentar o custo, está conseguindo ser mais eficiente. Ainda assim, existe uma dificuldade, né, de restabelecer esse fluxo, né, dos lácteos para o resto do Brasil, a distribuição do lácteo para o resto do Brasil, e isso com certeza mexe, né, com as estratégias das indústrias. A gente tem nesse momento do ano um volume grande de lácteos que sobe da região sul do Brasil para a região sudeste, porque no sudeste a gente já está no pico da entre-safra, e no sul a safra já está se recuperando, né? Apesar aí de tá demorando um pouco mais do que o normal e as chuvas, né, atrapalharem essa produção, essa diferença na sazonalidade ela é importante porque acaba subindo muito o lácteo dos estados do sul para os estados do sudeste. A gente sabe que houve aí uma dificuldade, se atrapalhou essa logística, né? Então, existem empresas aqui do sudeste que estão com mais dificuldade de comercializar, principalmente queijos, né, da região sul. Mas os agentes da região sul estão trabalhando bastante para recuperar, né, essas rotas, né, ainda que isso aumente o custo logístico. Mas, com certeza, é uma situação muito triste, é uma situação que a gente está falando aí de perdas, né, que ainda são incalculáveis. Isso dificulta muito a gente fazer uma projeção, né, do impacto real que isso tem, tanto no estado quanto na produção nacional, né, e a gente está falando aí de perdas que podem ser tanto perdas de curto prazo quanto também perdas estruturais, mas realmente ainda não está tendo um fôlego, né, para se fazer esse cálculo, né, e a situação ela continua bastante tensa, para não dizer o mínimo. Então realmente é muito complicado, é muito lamentável, né, que a gente esteja passando por isso. É uma situação dramática, triste demais. A gente está acompanhando aqui diariamente, né, na Record News, é muito triste mesmo. A gente fica na torcida, claro, por todos os produtores, por todos os moradores do Rio Grande do Sul e também de uma forma mais abrangente para o setor lácteo brasileiro. A gente tem tanta potência, então a gente espera que realmente que esses desafios sejam superados. Natália, um forte abraço, foi muito bom te ouvir aqui hoje e também um abraço para toda a equipe do CPEA, que a gente segue sempre atento, trazendo os dados aqui no Record News Rural. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui com vocês, né? Estendo o abraço do CPEA para vocês também,
para o pessoal do Rio Grande do Sul força, né, para passar por esse momento, e vamos torcer aí por dias mais tranquilos, mais felizes também na cadeia do leite. Muito obrigada, bom dia para você. E o Record News Rural de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. A gente se vê. Record News Rural. Oferecimento. Bradesco, se tem na sua fazenda, tem no app e Agro.